Imagina só, você sonha por uma década em ter uma profissão e quando finalmente consegue realizar o maior sonho da sua vida, ele se transforma em um pesadelo, cheio de abusos que quase te fazem desistir de tudo. Pois é, essa é a nossa história de hoje, que tinha tudo para ser um conto de fadas, mas virou um filme de terror. É com essa história que vamos conversar um pouquinho sobre qualidade de vida no ambiente corporativo. O Movimento Setembro Amarelo também mostra a importância de discutir sobre o sofrimento mental nas empresas. Sabia que as doenças ocupacionais, aquelas de lesões por esforço repetitivo, LER, e dores crônicas ou até síndrome de burnout, podem contribuir para o sofrimento do trabalhador? O assunto de hoje é sério. Eu vou contar a história de forma bem leve, mas preciso te dizer que esse episódio fala sobre assédio no ambiente de trabalho. Então fica aqui o aviso de gatilho, tá bom? Então, pega seu cafezinho e se liga só. Oi, meu nome é Fernanda Lima. Eu sou analista de marketing da Conexa. E esse é o podcast Querido Trabalho Duro, um espaço para compartilhar histórias de firma que vão te fazer pensar sobre saúde no ambiente de trabalho. E às vezes, vão te indignar. Pode confiar. Mas calma, no final de cada episódio eu vou convidar profissionais que vão propor soluções para melhorar o clima organizacional. Hoje, uma de minhas convidadas é a Evelyn. Bem-vinda, Evelyn. Ela é psicóloga na Psicologia Viva, formada há 3 anos em Psicologia pela Universidade Paulista. Atua em clínica desde sua formação, ou seja, tem um repertório bem apurado em análises clínicas. Ela possui ainda aperfeiçoamento em psicofarmacologia pela USP e é voluntária na Casa 1, uma casa que acolhe a população LGBTQIAP+, em São Paulo. E a nossa outra convidada especial é a Viviane. Ela é médica dermatologista pela UERJ, apaixonada por medicina e como ela pode melhorar e mudar a vida das pessoas. A Viviane, além de dermatologia, já atuou em áreas como telemedicina, terapia intensiva, emergência e educação médica, além de ser graduada em farmácia. Ou seja, ela já permeou, participou e observou de diversos ambientes de trabalho e hoje é médica aqui na Conexa. Bem-vinda! Quando a Lívia me contou a história de um dos primeiros trabalhos dela, eu confesso que fiquei chocada. A Lívia é jornalista, uma profissão muito retratada nos filmes e séries, né? E vamos combinar que a gente sempre vê tudo de um modo bem glamouroso, cheio de situações encantadoras. Mas olha, não foi bem isso que aconteceu com ela, não. Acredita em mim, nem todo ambiente de redação é tão descolado e divertido, tipo daquele filme Como Perder um Homem em 10 Dias. A Lívia sempre sonhou em ser jornalista, desde quando ela tinha 13 anos. Bem novinha, ela já se imaginava entrevistando, indo para lá e para cá, com um caderninho e uma caneta nas mãos. Sabe quando a gente ensaia uma entrevista no banho e usa o frasco de shampoo como microfone? A Lívia tinha essa energia, gente. Super curiosa, despojada. Cursar jornalismo não foi fácil, já que nem ela e nem a família tinham dinheiro para pagar o curso. Então, primeiro ela estudou bastante para passar em uma universidade pública. Aquele processo de ficar de frente para os livros, horas e horas estudando, depois prestar o Enem, sabe? A Lívia se esforçou, batalhou muito e, infelizmente, ela não conseguiu passar na federal. Então, ficou 1 ano sem estudar, procurando um emprego para finalmente conseguir pagar o curso. E deu certo! A Lívia começou a trabalhar em uma empresa de telemarketing e com o salário pagava a tão sonhada faculdade. Gente, todo mundo sabe que o ambiente de telemarketing não é o mais fácil, né? Tem gente que adoece bastante por causa da pressão nesse setor. Lidar com muitas pessoas nunca é simples, e a Lívia sentiu essas consequências. Mas ela estava tão, mas tão empolgada por poder pagar a faculdade de jornalismo, que todo o estresse valia a pena. Sabe aquele sonho que a gente tem e não descansa até realizar? Era assim para a Lívia. Eu acho bonito esse empenho, viu, Lívia? Parabéns! Jornal pra cá, revista pra lá. Ela seguiu muito feliz no curso. Aí, já no 2º ano de faculdade, a Lívia ficou sabendo de uma super oportunidade. Trabalhar em um dos maiores jornais da sua cidade. Gente, imagina uma pessoa feliz.
A Lívia já estava se sentindo a própria Andréia Sarkis do Diabo Veste Prada, cheia de desejos e expectativas. E aí, será que ela encontrou uma Miranda Priestly? Quem viu esse clássico sabe do que eu tô falando. Lívia fez a entrevista e passou. Olha a festa, olha o champanhe estourando. Ela ficou animada demais. Mas tinha um problema. O salário do jornal era bem menor do que o salário que ela ganhava como telemarketing. Ela contou pra gente que, atuando como telemarketing, ela ganhava R$ 1.800. E no jornal, receberia apenas R$ 460. Isso não dava para pagar nem a faculdade que ela amava. Uma escolha de Sofia, né? Mas Lívia não desistiu de seu sonho. Afinal, o que ela mais queria em toda a sua vida era ser jornalista. Pois bem, ela conversou com os pais, que passaram a ajudá-la com o valor restante, em torno de R$ 50, para pagar a faculdade. E ela aceitou o emprego. Ou seja, todo o dinheiro que ela ganhava ia para pagar o curso. Nem um troco para um vinhozinho no final de semana. A situação não foi fácil. Mas isso não era um problema para ela não, viu? Lívia estava realizando o seu sonho. E era só nisso que ela pensava. E lá foi ela, toda empolgada para o seu primeiro dia. Gente, essa história já começa a ficar estranha aqui. Não demorou nem 2 dias para nossa amiga Lívia escutar uma coisa que deixou ela com a pulga atrás da orelha. Ao entrar no jornal e se apresentar para a nova equipe, todo mundo cumprimentou a Lívia e já avisaram de cara. Olha, cuidado com o Paulo, viu? Ele tá de férias, mas trabalha aqui com a gente e, quando ele voltar, com certeza vai te chamar para sair. Oi? Chamar para sair? E não acabou por aí. O pessoal falou: ah, esse cara, o Paulo, ele gosta de mulheres como você, novinhas e bonitinhas assim. E se você não aceitar, ele vai transformar a sua vida no inferno. Então, cuidado. Além dessa notícia absurda, o que mais chocou a Lívia foi que todos ao redor dela riram. Eles riram, como se isso fosse uma coisa normal. Talvez eu fizesse como a Lívia e ignoraria. Ela comentou comigo que achou que era só uma brincadeira, então resolveu deixar passar. Mas depois, quando o tal do Paulo voltou de férias, ela viu que era verdade. O Paulo voltou das férias e eles se conheceram, e não deu outra. Paulo começou a investir. Ele realmente começou a cantá-la, na frente de todo mundo. Depois de algumas semanas, a chamou para sair. Veio cheio de papo, e quando ela recusou o convite, ele se transformou. Esse homem não aceitou a rejeição e começou a agir de maneira diferente com a Lívia, exatamente da forma como os novos colegas de equipe, se é que dá para chamar de colegas, né? A avisaram. Só para vocês entenderem, a função da Lívia era informar o trabalho dele todos os dias. Vou dar um exemplo. Ela chegava no trabalho, via as principais pautas daquele dia, tudo que era mais quente e precisava ser escrito, e pedia para o Paulo escrever sobre esse assunto. Ele não poderia escrever nada que não tivesse sido informado por ela. Bem, isso teoricamente, porque na prática, ele simplesmente passou a ignorá-la. A Lívia passava a pauta, dava todas as informações que o Paulo precisava para redigir, e o que o bonito fazia? Não escrevia nenhuma linha. Esse ser humano tinha a cara de pau dizer que não ia fazer o que a Lívia pedia, já que ela não sabia o que estava fazendo. Olha que desrespeito com a trajetória profissional que a nossa amiga Lívia estava construindo, gente. O Paulo passou a chegar atrasado todos os dias e até gritou com a Lívia no meio da redação, na frente de todas as pessoas presentes. E aí você pode pensar, nossa, esse cara passou de todos os limites, e eu com certeza vou concordar. Mas outro fato absurdo é que os colegas da redação estavam tão acostumados com o gênio do Paulo que eles não estranhavam as atitudes e não faziam nada para defender a Lívia. E para piorar, disseram que ela deveria ignorá-lo, que ele era assim mesmo. Sabe aquele meme de fulano é brincalhão assim mesmo? Foi tipo isso. Todos os outros jornalistas e profissionais do jornal estavam levando como uma brincadeira uma coisa que era muito séria. E isso tem nome, gente. É assédio. A história não termina aí. A Lívia era estagiária nesse jornal. Então, era aquele ritmo intenso de trabalho. E numa redação, imagina só, um
muita coisa acontece. Temas surgem e é preciso agir rápido para dar a notícia. Com isso, nossa amiga passou a fazer incontáveis horas extras na redação e tendo que lidar com esse colega de trabalho abusivo no meio de tudo isso. A situação fica ainda mais delicada porque a Lívia contou que essas horas extras nunca foram pagas. Olha, a gente fala muito sobre como relacionamentos amorosos tóxicos minam a nossa energia. E não é diferente de uma relação de trabalho tóxica. Estar em um ambiente que você é assediada, desrespeitada e que riem de você, começa a fazer mal. Ainda que a Lívia fosse estagiária, ela passava aproximadamente 8 horas no jornal e gastava muito tempo diariamente nesse ambiente hostil e com um clima péssimo. O cansaço físico e mental teve preço, lógico. A Lívia começou a ir mal na faculdade porque não tinha tempo para os estudos. Era chamada para trabalhar fora do horário. Ela contou que teve até um domingo que ligaram para ela ir trabalhar às 11 horas da noite. E ela foi. E sabe, eu entendo. A gente fica meio insegura quando se trata de um primeiro emprego na carreira que a gente mais quer seguir na vida. Ainda mais quando resta uma esperança de que aquela é uma oportunidade única, que vai colocar a gente mais perto de todo o sucesso com que sonhamos. Mas eram muitos abusos que ela seguia enfrentando. Imagina a saúde mental e o desgaste que a nossa amiga passou. Teve até uma situação que, para cobrir uma funcionária que estava afastada, a Lívia passou a trabalhar dobrado por 30 dias. E adivinhe, até hoje ela não recebeu por isso também. Lívia começou a ficar muito estressada e bastante doente. Primeiro começaram os resfriados que nunca eram curados. Aquela gripe eterna. Se fossem tempos de Covid, a Lívia teria ficado desconfiada. Depois ela ficou cerca de 2 meses tratando uma infecção de urina que virou uma nefrite. Aqui eu pedi ela para nos explicar o que é nefrite, para poder contar um pouquinho para vocês. Essa, gente, é uma síndrome que provoca a inflamação dos rins e é muito grave mesmo. Lívia ficou internada por 2 semanas e quase perdeu um dos rins por causa da tal da nefrite. Olha o perigo. E o diagnóstico? Estresse. Todos os dias, Lívia chorava por ter que ir trabalhar. E, no caminho do jornal, tinha crises de pânico muito intensas. Ela me contou que várias vezes, quando chegava ao jornal, sentia muitos tremores, palpitações e falta de ar, sintomas que são comuns na síndrome do pânico. Como pode um sonho virar um pesadelo tão rápido quando não temos pessoas legais ao nosso redor, né? O estopim foi o dia que um colega de trabalho sofreu um infarto na própria redação. Ele foi socorrido e ficou tudo bem, mas isso acendeu um alerta na cabeça da Lívia e ela tomou uma decisão. Naquele dia, ela foi para a faculdade e nem entrou na aula. Foi direto para a secretaria pedir para mudar de curso para Direito. Mas o que a Lívia não contava é que, como era setembro, não seria possível. Ela tinha 2 opções: trancar o curso e esperar até o próximo ano para fazer Direito, ou continuar as aulas até o final do ano e, em janeiro, mudar o curso. Quando somos jovens, como a Lívia, é comum a gente achar que aquela situação ruim será para sempre. Era o que a Lívia acreditava, que todo jornal era assim, e que ela estava condenada a viver inúmeras situações iguais nos próximos empregos. Ela pensou: o que eu vou fazer agora se eu não quero mais ser jornalista? Vou sofrer assim para o resto da minha vida? Eu não quero mais seguir a minha profissão dos sonhos. Mas, aconselhada por seus amigos e pela sua família, Lívia resolveu tentar mais um pouco. Continuou no curso e decidiu procurar um outro emprego, para ter uma experiência diferente na profissão. E deu certo! Meses depois, Lívia entrou em uma editora de revistas e tudo mudou. Ela voltou a ser apaixonada pela profissão, foi valorizada e se sentiu muito feliz. Faz 12 anos que Lívia trabalhou no jornal e 10 anos que Lívia se formou em jornalismo. Ela já trabalhou em muitos lugares, entrevistou famosos, viveu várias experiências com seu bloquinho e caneta na mão e me disse que se sente muito realizada na profissão.
Se tem uma lição que podemos tirar desse episódio é que o bem-estar no trabalho importa, certo? Por isso, conheça o BET, o programa de cuidado integral com a saúde da Conex e promova um ambiente de trabalho cada dia mais saudável. Vocês viram que uma experiência ruim no trabalho quase fez com que uma pessoa não realizasse o sonho dela, né? E para conversarmos sobre os problemas enfrentados pela Lívia, convidei 2 profissionais que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Estou aqui com a Evelyn, psicóloga da Psicologia Viva, e Viviane, médica da Conex. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Olá, meu nome é Viviane Maiolini. Gostaria de agradecer o convite do podcast Querido Trabalho Duro para poder falar sobre a nossa realidade nos ambientes de trabalho e como melhorar o nosso lidar com o trabalho diariamente. Eu sou uma pessoa resiliente, uma eterna curiosa e apaixonada pelo meu trabalho. Olá, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Evelyn. Eu me considero uma psicóloga muito atenta e acolhedora, né? E acredito que o momento da terapia é o momento do encontro, qual você consegue se debruçar sobre suas questões e refletir sobre sua existência no mundo. Estou me sentindo muito grata de estar participando do podcast e muito feliz por poder contribuir com informações, principalmente através de uma situação como essa, né? Também sobre esse tema, que eu acredito ser muito válido a gente se debruçar sobre ele. Muito triste tudo que a Lívia passou, né, Psi? Quais os problemas psicológicos que uma pessoa que enfrentou isso pode ter? Nossa, Fernanda, sim, é uma situação muito delicada e muito triste o que a Lívia viveu. Bom, não deixa de ser uma violência, né? E eu acho importante a gente nomear as situações para a gente começar a entender esse processo, né, de violência, de opressão e o lugar que muitas vezes a mulher é colocada. Eu vejo que o indivíduo ele está em constante relação com o mundo e a sociedade ela reflete no que o indivíduo é. Então, se hoje a gente vive numa sociedade machista que muitas vezes desqualifica uma mulher ou vê-la como um objeto sexual, por exemplo, isso vai reverberar na saúde mental dessa mulher, com certeza, né? Acredito que tem situações internas que a gente precisa aprender a sustentar ao longo da vida, mas se tratando de uma relação na qual um homem exerce uma violência contra uma mulher, ela precisa compreender isso de uma forma muito clara e ressignificar. Então, essa situação pode causar muitas coisas, como, por exemplo, insegurança, sensação de incapacidade de realizar as coisas. Ela pode se sentir desestimulada, né, a construir o sonho dela, como ela mesma disse, né, além de se sentir depressiva. Então, é uma situação que afeta por conta desse contexto social, né, um contexto que até mesmo dentro do ambiente de trabalho, né, as pessoas percebiam a situação e as pessoas também não sabiam como lidar, né, então parte aí de uma educação também, né, de ensinar ali o ambiente de trabalho, ensinar as pessoas sobre esses comportamentos e sobre o quanto que esses comportamentos são nocivos, né, para outras pessoas e o quanto que isso interfere na qualidade do trabalho, na autoestima, na vontade de viver, né, das pessoas. E ela comentou que sentiu tremores, falta de ar e muita ansiedade para ir ao trabalho. Isso pode ser caracterizado por uma síndrome de pânico? Aliás, o que é uma síndrome do pânico? Então, Fernanda, sim, a gente pode caracterizar sim como uma síndrome do pânico. E, claro, né, o que é a síndrome do pânico? Ela é um medo incontrolável de algo, né? Ela é um medo incontrolável ali do futuro ou de uma situação, né? É algo que vem repentinamente, de uma forma muito inesperada, e é uma crise que vai se intensificando.
Mas, por exemplo, né, no caso dela, o que era, né? O medo de viver essa violência de novo, era o medo de passar por uma situação como essa que fosse machucar ela e que estava machucando. Então, a ansiedade estava se apresentando aí diante desse fator. Aqui na Conexa, nós lançamos a campanha Amarelo o ano todo, porque pra gente, Setembro Amarelo, saúde mental, né, prevenção do suicídio, é algo que tem que ser discutido o ano inteiro. Então, Viviane, eu gostaria de saber por que Setembro Amarelo é um mês para falar além da saúde mental. Como o sofrimento psíquico tem repercussões na saúde física das pessoas? Acho interessante a campanha do Setembro Amarelo, que ela traz para a mídia, para as discussões e para as conversas, algo que muitas vezes é tratado como um tabu. Hoje, atualmente, a gente vê que isso tem melhorado, mas ainda é um tabu para as pessoas falarem sobre a saúde mental, de procurarem ajuda, de expor as necessidades psicológicas e mentais de cada um. E como todos nós sabemos, apesar da gente segmentar o ser humano para estudo, porque nós somos bastante complexos, a gente consegue enxergar, né, o ser humano como um todo. Então, se a saúde mental do indivíduo está afetada, a saúde física também estará, né? E além da saúde mental, o Setembro Amarelo nos fala sobre como a saúde mental pode influenciar na saúde física. Então, hoje é o nosso bate-papo, né, sobre esse assunto. Eu gostaria de saber também que, né, durante a história, a gente escutou falar da nefrite. O que é a nefrite, essa doença que a Lívia enfrentou? A nefrite é uma inflamação dos rins. It, né, esse sufixo quer dizer inflamação. Então, inflamação dos rins que pode ser causada por uma doença infecciosa ou uma doença inflamatória, geralmente. Os sintomas são uma redução da produção da urina ou a oligúria, a hematúria, que é o sangue na urina, e também edema, né, inchaço pelo corpo, porque nós temos um aumento ali da retenção de líquidos, da eliminação de proteínas, isso acaba levando a um edema no corpo, principalmente das regiões, né, como pálpebras, face. As relações de trabalho impactam nossa saúde diretamente. Se uma pessoa está passando por um assédio na empresa, como ela pode se cuidar para proteger a própria saúde? Partindo do pressuposto que nós passamos muito mais do que metade do nosso dia trabalhando e que o trabalho é muito mais do que a atividade técnica e que as relações de trabalho influenciam na atividade técnica e também na vida pessoal do trabalhador, do indivíduo, é importante a pessoa entender as relações e passar a observar se elas são saudáveis ou não. E a partir daí, né, tentar resolver de alguma forma amigável ou também procurar ajuda, orientação para saber para entender se aquilo já está passando dos limites que ela consegue suportar, se aquilo pode ser uma falta de respeito e assim ela poder, né, continuar tendo a sua saúde física e mental, né, que elas são totalmente interligadas, de forma preservada. Psi, para quem está enfrentando situações adversas como a Lívia, né, no ambiente de trabalho, qual seria seu conselho? Para as pessoas que estão passando por situações como essa, eu acredito que existe sim uma falta de recurso aí que é como se fosse desaparecendo. Então, essas pessoas elas têm muita dificuldade de pedir ajuda ou de perceber que está vivendo uma violência. Então, se você está ouvindo esse podcast, entenda que viver uma situação como essa é viver uma violência. Então, isso já pode ser uma forma de você reconhecer que alguma coisa está errada. A partir disso, né, tente conversar com pessoas que você saiba que você está se sentindo acolhida, seja no espaço do trabalho, seja em casa, seja na igreja que você frequenta. Existem também redes de apoio, porque às vezes muitas pessoas não têm redes de apoio em casa, não têm
amigos íntimos, existe isso também. Então, existem redes de apoio, por exemplo, na internet. Eu vou dar um exemplo da Casa 1. Ela tem plantão psicológico toda semana, então você pode se inscrever e iniciar ali um processo de reconhecimento de si mesma dentro dessa situação. Existe uma roda terapêutica das pretas, então é um lugar que acolhe mulheres negras. Existem plantões psicológicos em universidades. Então eu entrego aqui para você alguns recursos, né? Você que está ouvindo a gente, alguns recursos para que você possa ter onde se sustentar nesse primeiro momento e reconhecer de fato, né, que isso que você vive é uma violência. E ela passou por muita coisa e foi aguentando. Na sua opinião, qual deve ser o nosso limite? Bom, Fernanda, que pergunta fundamental. Qual deve ser o nosso limite? Bom, às vezes é muito difícil encontrar esse limite, né? Por isso que durante um processo de psicoterapia você vai reavaliando seus comportamentos e reconhecendo seus limites em pequenas coisas. Mas numa situação como essa, por exemplo, que já está bem grave, o corpo, ele é uma ferramenta fundamental para você reconhecer um limite de algo, né? No caso dela, ela viveu uma situação tão intensa que ela desenvolveu uma doença e o corpo começou a falar por ela. Então, o corpo, ele transmite muita coisa, né? E vamos supor que você comece a sentir, né, dores no peito, ou um enjoo constante, ou uma dor de cabeça ali latente, não para. Isso pode ser muitas vezes essa somatização dessas emoções, né, que o indivíduo está vivendo e que, consequentemente, é uma forma de reconhecer ali que é o limite, né? Mas às vezes nem assim muitas pessoas percebem. Então, o limite em si, ele é muito subjetivo para cada indivíduo, né? Bom, muito obrigada pela participação de vocês, Viviane e Evelyn. Agradeço o convite e a oportunidade de discutir esse tema. E também faço o convite aos nossos convidados que reflitam sobre as suas relações de trabalho, não só como os outros podem nos tratar melhor, mas nós também temos o dever de tratar as outras pessoas melhor, de deixar o nosso ambiente de trabalho muito mais leve, acolhedor, colaborativo. Nós também devemos fazer a nossa parte para ter um trabalho digno, um trabalho com respeito e que nos faça melhor, não só do ponto de vista, né, financeiro ou de sucesso, mas também como pessoas, né, com os nossos valores bem sedimentados ali no trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Poxa, Fernanda, eu quero agradecer novamente por estar aqui, por estar conversando com você, batendo esse papo aí sobre uma situação que acontece, assim, em muitos lugares. Então, acredito que é nessa ferramenta que a gente transforma o mundo. Um abraço, obrigado a todos por esse momento muito prazeroso e até a próxima vez. Foi muito bom poder contar com todo o conhecimento que vocês possuem. E a você que está me ouvindo, o meu muito obrigada também.